o masculino e o feminino, mas não a partir do conceito clichêsiado da feminilidade do masculino. Vamos trabalhar em cima da respiração artoriana. Vamos trabalhar só com a ideia da respiração, ou seja, a respiração masculina, que é uma respiração mais puxada aqui. Eu não vou aprofundar no processo teórico pelo nível de conhecimento, mas é uma respiração que ela procede mais na caixa torácica, nessa expansão do máximo para o mínimo, do mínimo para o máximo. Sempre atravessando o estágio masculino para o feminino, feminino para o masculino, mínimo para o máximo, máximo para o mínimo. E aqui os dois, mínimo e máximo, a partir da respiração. Vai para a neutralidade, e a respiração ficou livre. Vai até o limite do 10. Aí depois vai para 8. Experimenta a oposição. É o trabalho de oposição, trabalho de vetores. Joga, vem o que der para vir, vem até onde der. Depois é que vai para um caminho. Explora. Vai para vocês. Eu vou eliminar 2 e escolher 2. Sem sair do palco, podem dar uma recuperadazinha no antagônico se quiserem, no espaço. Só que não tem a linha e esquece. Trabalhei 4. Assim, também está contribuindo muito assim, na minha formação acadêmica como ator, através do olhar, do jogo de corpo, é um processo doloroso que requer mais tempo, muito simples. É um exercício que... Fala um pouco sobre o processo de como é que foi. Então, as montagens da pequena companhia, elas seguem uma metodologia que a gente trabalha a partir do quadro de antagônico. Essa oficina, inclusive, também acompanha o projeto e ela foi dada aqui na cidade de Belém durante os 2 dias, ontem e hoje. E a gente tenta aproximar um pouco da metodologia da construção do espetáculo. E trabalha basicamente com o conceito
O teatro usa muito o físico e trabalha com a ideia de antagonismo, ou seja, de forças antagônicas que esses atores vão experimentando em cena a partir do momento que se iniciam os trabalhos, e a partir dessa experimentação eles vão desenvolvendo esses personagens até chegar ao que vocês viram hoje, a esse pai e a esse filho. Algum outro comentário? Ela está perguntando se os atores tiveram algum tipo de influência externa da vida deles, ou se como é que foi o processo. O corpo carrega uma memória, é inevitável. Tudo que a gente coloca, tudo que a gente faz, tem referências dos pais, dos avós, do que a gente leu, dos filmes que a gente assistiu, das pessoas com as quais a gente se relacionou. Agora, num processo de pesquisa, que as pessoas chamam de laboratório, ou então vamos inspirar no pai, para fazer o pai, isso não existe no nosso processo. Se isso acontece de forma intuitiva, a partir do exercício que a gente faz em sala de ensaio, não é uma coisa racionalizada. O meu pai foi carrasco comigo, ou o meu pai foi amoroso, isso eu não consigo. Agora, se eu fizer uma análise do pai, por exemplo, eu posso muito bem dizer para você, bem, o pai não tem absolutamente nada do meu pai. Eu posso dizer isso agora, depois de todo o processo. A gente trabalha com energias, é o corpo quem dá as respostas a partir do que o Marcelo, que a gente trabalha, que eu falo de agora. São poucas energias, peso, leveza, agilidade. Aí o corpo é quem vai determinando isso, como é que ele vai se processando. Então, tem muito mais. Em sala de ensaio, não há pesquisa laboratorial, fora. A gente leu boa parte do material das obras de Kafka, a biografia dele, mas nada que pudesse determinar. O Jorge ele interpreta o Kafka e eu interpreto. Ou experiências vividas com meu pai, isso não impede que a gente se vê ou ver experiências parecidas. Parece a briga que eu tive ontem com meu pai, coisas assim. Mas a gente não foi por esse viés. Essa obra de Kafka parece o anti-Édipo. O Édipo, a obra clássica grega, o Édipo mata o pai dele. Na obra de Kafka é o contrário. Aí a pergunta vem para os atores e para o diretor também. Édipo é uma figura tão arraigada na nossa sociedade ocidental, tanto no nosso inconsciente coletivo quanto na nossa individualidade. Como vocês conseguiram tirar Édipo da obra de vocês, ou como vocês conseguiram dialogar com o Édipo e fazer um anti-Édipo em cena? A gente nunca fez essa leitura, a primeira coisa, pelo menos comigo. Agora, não dá para você negar alguma coisa se você não parte do pressuposto que ela existe. Então aí eu digo, não, então tem Édipo, porque a nossa sociedade ela estabelece que todos nós somos edipianos. Então não dá para fugir disso. O que a gente pode fazer, e a gente tenta fazer sempre, é representar alguma coisa que a gente quer de si. Agora, se tem o anti-édipo, como você disse, que não existe, que existe no espetáculo, isso eu nunca analisei, eu não vi por essa perspectiva, eu nunca vi por esse viés, e a gente nunca discutiu isso no processo conceitual e teórico. E sim, se estabeleceu a relação de poder, ou seja, basicamente se estabelece no seio familiar, que ela acaba repercutindo no sistema político, social ocidental como um todo. E a partir dessa relação de poder que se estabelece ali entre dois seres extremamente afetivos, ou seja, pai e filho, é negada a possibilidade do afeto, e como essa relação de poder influencia nesse universo e faz com que se conduzam as histórias desses dois ou não histórias, né, que é a repetição do dia. Se eu não me engano, a falha no Édipo seria a arrogância dele em não seguir o que o destino tinha determinado. Neste caso aqui, se a gente traça um processo de análise a partir da obra de Édipo, não há arrogância no filho. Talvez tenha, sim, um aspecto que você determina que ele é um processo mais intelectivo, ele escreve, o pai não, é um processo mais laboral, mais artesão. Então, se eu tenho conhecimento, em tese eu deveria ter poder.
Nesses casos, as coisas me parecem que invertem um pouco, mas ele tem o poder. Na minha barca análise, ele tem o poder, mas ele tem o poder que não faz. Ele se predispõe a ficar ligado ao pai. E aí, a gente traçando essas relações que o Marcelo coloca das instituições, a gente faz isso permanentemente. Quando a gente fica subindo isso, as instituições, quaisquer sejam elas, família, igreja. Só a título de curiosidade, é tão intrínseca essa relação, até a gente sempre baseado nessa obra, e pesquisando, só por curiosidade mesmo, a gente fica sabendo. Praga, que é a cidade natal do Kafka, tem várias homenagens a ele na rua. Você faz até um turismo kafkiano. A estátua em homenagem a Kafka se pressupõe, uma pessoa, um homem, em cima do ombro de uma outra pessoa sem cabeça. Quer dizer, é muito intrínseco. Lógico que vai se fazer a leitura. Kafka em São Pai dele, o que é aquilo? O que é que retrata aquilo ali? E aí, na questão do poder, a relação parasitária mesmo, porque aí um está parasitando o outro permanentemente. Pois é, aí que eu entendi assim, que a relação de poder, ela é estabelecida de um lado, o pai tem o poder da autoridade, do outro, ele ficou no poder da vitimização, e trabalha com a manipulação da culpa. E foi muito bonito esse diálogo, assim, no sentido de que todos os dois estão no mesmo ponto, né? Só que de maneira diferente. Alejamos como está. Cada um tem o seu opinião, né? Aqui. Na carta no livro, né, ele não logra uma carta que escreve, e a relação do pai sequer leu a carta. Então eu queria entender por que ele sai da figura do pai, esse diálogo, De fato, o pai do Kafka não leu a carta. Nem Kafka queria que fosse publicada. Ela só vai ser publicada após a morte dele, e os manuscritos ficam com um amigo dele. E o desafio era exatamente esse. A carta, onde parte a ideia do nosso setup, é uma carta que é monologal. É uma carta mesmo que o Kafka escreve para o pai em tom monologal. Quando a gente assume o desafio de transpor para o teatro, a gente pensou nessa ideia de não fazer um monólogo, que é um caminho até que tem sido feito no Brasil. Acho que tem umas 2 ou 3 montagens já em cima da carta ao pai, mas sempre com esse formato, monólogo, e aí essa figura do pai é espectral, ele aparece e tal. E a gente pensou na possibilidade, porque Kafka na carta dá muita voz ao pai, a gente pensou nessa possibilidade de estabelecer um diálogo. Como seria se efetivamente esse pai e esse filho pudessem em algum momento tentar dialogar? E aí, logicamente, que a partir do momento que sai dessa ficção, dessa carta, a gente transpõe para uma nova ficção. Aí já não é mais o Kafka, não é mais o pai do Kafka, mas está como base isso. E a partir daí a gente tenta fazer esse diálogo. Bem, falando nisso, eu vou pegar lá para mim a camiseta. Eu não esqueci de correr. Tem mais? Ele está perguntando sobre a cenografia, figurino e cenário. Nós temos uma conceituação do espetáculo que ela é muito total, ou seja, é trabalhado como um todo. A cenografia, o figurino, a iluminação, a sonoplastia, e ela é desenvolvida a partir de ideias gerais que surgem no início do processo, são jogadas para a sala de ensaio, e a partir desse trabalho em sala de ensaio ela vai se formalizando. Não é no sentido como é mais tradicional, digamos, de você contratar o cenógrafo, os atores estão ensaiando, num determinado momento a cenografia chega já pronta com a proposta desse cenógrafo, ou assim com a iluminação e etc. A gente vai construindo essa estética à medida que vamos ensaiando no processo. Ou seja, essa conceituação ela é minha, ou seja, eu faço a cenografia, a iluminação e tal, mas no processo do acompanhamento da montagem a partir do que a gente joga em sala de ensaio. Não há contratação de iluminação, de cenógrafo. Quem foi que perguntou do
pela primeira vez, alguém lembra? Gabriel. Ah, pronto. Não era da vida, não. Então pronto. Tem uma promoção que a primeira pessoa que interfere, que pergunta ou tal, ganha uma camiseta de espetáculo. Eu já estava esquecendo. E aqui, se não couber, tu está dizendo para namorar. Marcelo, falando desse processo aí, quanto tempo vocês levaram para chegar no resultado final daquilo que estreou? Normalmente, a gente tem conseguido montar em 90 dias ininterruptos, de segunda a sexta, trabalhando 4 a 5 horas por dia. Isso de segunda a sexta ou segunda a sábado. É a rotina básica. Esse espetáculo levou esses 90 dias. Lógico que já vinha do processo pré-expressivo que eu vinha trabalhando com o Jorge e com o Cláudio. O Cláudio entre laço e o Jorge em clausura. Então o trabalho pré-expressivo foi mais reduzido. Não foram os 30 dias, por exemplo, que eu falava na companhia. Então, começamos o trabalho pré-expressivo mais afim. Lá estaremos falando aí de 120 dias, por aí, para vontade de ficar o início do trabalho até a estreia. Ok? Mais alguma? Da opção estética pelos materiais. A primeira deixa quem dá é o próprio Kafka, porque ele cita que no momento o pai dele, que era muito abastado, em algum momento ele foi dono de uma loja de tecido. A partir daí, o gancho da alfaiataria foi inevitável, porque a ideia da linha, da costura, dessa labor de costurar essa relação e tal, e a partir daí vem o gancho dessa linha. A escolha dos materiais, a pequena companhia ela vem trabalhando sempre com materiais alternativos, um material mais cru. E a partir desses materiais crus a gente tenta dar um leve toque, uma leve textura, mas não camuflar esse elemento ao máximo, dos livros de papelão. Poderia se fazer um livro bem feitinho e tal, que não se visse que é papelão. Não, a nossa proposta é estabelecer uma relação com esse elemento cru, e quem vai construindo essa estética é o espectador na narrativa, começa a ver aquele livro, aquele papelão como sendo mesmo um livro, começa a ver esses cones como sendo abajures de iluminação, etc. É uma proposta mesmo, mas ela vai sempre disso. Quando a gente começa a ter a demanda, nós temos um estoque de portarias que a gente sai catando pela rua. E aí, quando está precisando de algum elemento que vem sendo solicitado pela cena, a gente vê que estética vai se coadunar com essa nova encenação. Qual foi a maior dificuldade dos atores na construção das coisas, na escolha desse processo longo que foi de treinamento? E aí, desse personagem ficou admirado. A definição ele está perguntando qual foi o mais difícil para os atores em relação ao processo dessa construção. A definição desse antagônico físico, a gente experimenta. Utiliza vários, utiliza praticamente todos, vai descartando alguns. A dificuldade vai estar exatamente assim. Será o que eu estou descartando não vai me servir lá na frente? Será que essa opção seria a mais correta? Qual eu, pelo menos, eu vejo por aí. Porque no processo a gente vai experimenta todos os antagônicos físicos. E no processo se afunilando a gente descarta alguns e vai ficando com outros, até reduzir ao máximo quais a gente pode. E eu tive mais dificuldade nesse processo, por exemplo, eu queria descartar. E aí chegava um momento assim que você tem que ficar com X, eu não conseguia, eu precisava de mais alguns. E aí foi meio difícil para mim, porque eu me senti meio incapaz também. O cronograma está assim, eu deveria ter definido qual seria essa força que ia dirigir o espetáculo, né? E eu não tinha encontrado ainda, porque meio assim, eu sou incapaz. E aí foi difícil, foi meio um papo de força, assim, porque eu tinha. Tal desce, você pula, né? Perna na perna. Vinha de uma experiência anterior. Foi mais prática para mim, mais fácil, mais fluxo. Foi um pouco mais complexo. Mas vai ser sempre assim, cara.
facilidade, como vocês são bonito, isso é muito difícil. Mas é extremamente prazeroso. Tem uma síntese que é o momento da pintura, pensado ali conceitualmente o pictorialismo, vocês tiveram a intenção assim, de momentos do chiaroscuro, do Caravaggio, que a luz ela pintando embaixo, então parece que ela vai a esse momento da descrição. O meu conhecimento de iluminação, tudo é muito intuitivo, está muito relacionado às demandas que a cena ela vai manifestando, por isso que eu me considero iluminador, nem cenógrafo. Nós fizemos um ensaio fotográfico e depois um amigo meu que conhece bem mais artista plástico que eu, talvez a gente, e ele também fez essa leitura, porque a foto, né, e ele mostrou figuras de Caravaggio, mas era a combinação, exatamente essa cena. Mas ela é intuitiva, é descobrir a roda mesmo. Parabéns. Ok? Bom, gente, nós queríamos avisar, exato, que estamos em Castanhal, amanhã e depois, que aqui peço, se vocês quiserem indicar alguém que está na Casa de Cultura, então nos ajudem a divulgar, avisem para alguém caso queiram ver. Agradecer muitíssimo a presença de vocês, foi bonito ter uma casa cheia assim no último dia, com gente sentada na calçada. Não é uma prática muito comum no Brasil afora, para esse tipo de espetáculo, ou seja, nós estamos aqui surpresos e agradecidos pela presença de vocês. Muito obrigado e até a próxima.